Olá, graça e paz do nosso Deus. Bom que você está aqui. Nós vamos juntos nesse momento partilhar de uma palavra do Senhor, né? Você está em sua casa, em outro lugar, basta você apertar o play e assistir esse trecho que nós iremos realmente nesse tempo estar partilhando. Eu quero compartilhar com você que está me assistindo uma palavra do Senhor e o texto que nós iremos utilizar hoje está no livro de Salmo. E é o Salmo de número 19 e o verso de número 14. É o texto que nós iremos meditar juntos neste momento, né? Eu quero te pedir que você abra a sua Bíblia no lugar que você está mesmo, ou acesse a sua Bíblia no livro de Salmo, número 19 e o verso 14. Aqui nós temos o título do capítulo chamado A Excelência da Criação e da Palavra de Deus. É nesse capítulo, né, que nós vamos ver o excelente salmo que vai falar que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas nós iremos nos deter hoje em um outro verso. Né? O tema do nosso sermão neste momento será que as minhas palavras e pensamentos agradem ao Senhor. E dentro do salmo de número 19, nós temos belíssimos textos, belíssimo salmo, e eu quero meditar com você a partir do verso 14 do Salmo 19, e diz assim a palavra de Deus: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Já uma outra versão é falar que as palavras da minha boca e o meditar, a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, nós te pedimos nesse momento a sua graça sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, fale também aos nossos corações, aos corações daqueles e daquelas que estarão ouvindo e assistindo, Senhor, essa palavra, que esse texto faça sentido em nossas vidas e que nós possamos também aplicá-lo à nossa realidade. Te louvo, te agradeço, eu oro por cada um que neste momento está assistindo, Senhor, essa palavra. Oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto em que o salmista ele começa fazendo uma declaração da grandiosidade de Deus. Como eu falei antes, ele vai falar que os céus proclamam a glória de Deus. Ele começa a discorrer, né, com relação às grandezas do Senhor. Ele começa a falar do temor do Senhor, né? E ali ele vai falar no final do capítulo acerca das palavras. Mas ele não fala apenas das palavras, ele fala do meditar, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse momento, né? Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que falamos, né? É tanto que nós sempre falamos sobre isso, né? Cuidado no que você fala, porque a palavra é como uma flecha lançada que não conseguimos mais, né, pegar de volta. Tem um outro pregador que vai dizer que uma palavra é como você encher a sua mão de pena e jogar para cima, em cima de um alto monte. Depois você vai tentar pegar e não vai conseguir mais, porque palavras realmente elas não voltam, não tem como voltar mais. Mas também nós precisamos pensar naquilo que nós estamos meditando no nosso coração. Né? O salmista ele vai fazer uma oração completa, não só daquilo que ele fala, mas daquilo que ele pensa. Né? Nós podemos ter dois tipos de pessoas, que falam muito, mas aqueles que não falam tanto, mas que pensam, né? Que maquina, que projeta algo no coração. Então o salmista vai falar para nós acerca desses dois tipos, né? E vai falar do que nós proferimos, do que nós falamos, mas também daquilo que nós estamos guardando nos nossos corações, né? E aí a pergunta que nós precisamos iniciar é: as palavras da minha boca. Ele vai dizer, as palavras dos meus lábios. E a pergunta que eu te faço é, o que é que nós temos falado? Né? O que é que nós temos discursado para as pessoas, sejam próximas, pessoas distantes? Né? Já que o salmista vai falar que as palavras dos meus lábios, a pergunta é, o que é que nós temos falado? O texto de Provérbios, eu quero ler com você, Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua,
Quem bem a utiliza, come do seu fruto. O texto do sábio vai falar que a morte e a vida estão sob o poder da língua, daquilo que nós falamos, né? E nós temos muitas palavras que desagradam a Deus, daquilo que nós estamos falando. Primeiro é a murmuração, né? Aquilo que nós sempre reclamamos, o murmurar, né? A ideia de você nunca estar satisfeito, satisfeita. Sempre tem algo para falar, mas nós temos isso, mas falta aquilo, né? Então, a murmuração é um exemplo daquilo que nós falamos que desagrada a Deus, né? Quando nós estamos falando algo como se ensinássemos a Deus, a Ele, a cuidar da gente. O texto vai falar que as aves do céu, elas não fazem nada para ter as coisas, mesmo assim o Senhor supre as suas necessidades. Quem dirá nós, seres humanos, que o Senhor fez, né, com uma obra da sua mão. Então, a ideia é, o que é que nós temos falado? Será que nós estamos murmurando, reclamando o tempo inteiro? Né? E a murmuração é algo que se aprende. Quanto mais você caminha com alguém que murmura, você também estará sendo uma pessoa murmuradora, que reclama, que nunca está satisfeito. Mas uma outra coisa que nós temos falado também é acerca da fofoca, né? De você estar falando e estar disseminando algo que não agrada a Deus sobre alguém, sobre alguma situação, né? Então, com a nossa boca, o que é que nós temos falado? Nós temos murmurado? Nós temos fofocado, nós temos comentado algo sobre alguém, no lugar de chamar a pessoa e falar para a própria pessoa, né? Palavras agressivas, mentira, reclamação. Será que nós, com a nossa língua, nós estamos falando de maneira agressiva com as pessoas? Será que nós não estamos adocicando as nossas palavras para falar com os outros, seja com os nossos familiares, seja no nosso ambiente de trabalho, quem trabalha com o público? Será que as pessoas que estão ao nosso redor podem falar que nós fomos bem atendidos por tal pessoa? Né? Então, com o que é que nós temos falado? Murmurado, fofocado? Nós temos contado mentiras? Nós temos falado de maneira agressiva com as pessoas? De maneira áspera com as pessoas? Né? Mas também, em contrapartida daquilo que nós temos falado, temos também exemplos de palavras agradáveis, né? Palavra de encorajamento. Quantas pessoas carecem de uma boa palavra de encorajamento? As pessoas hoje em dia buscam livros, palestras de autoajuda, porque carecem de uma palavra de impulsionamento. Está faltando isso. Mas será que nós não podemos ser pessoas assim, falar que vai dar certo, né? Estimular as pessoas, ajudar as pessoas na caminhada, no lugar de, assim como José, se você for olhar o exemplo de José, quando José conta os sonhos aos seus irmãos e ao seu pai, a Bíblia vai falar que quando José está se aproximando, os irmãos falam, ali vem o sonhador, né? Porque eles não acreditavam no que José estava falando. Será que nós somos aqueles que abafamos as pessoas ou nós estamos realmente impulsionando? Né? Assim como nós temos palavras que desanimam, palavras que de murmuração, com a nossa boca, com os nossos lábios, como o salmista vai falar, nós também podemos trazer palavras de encorajamento, palavras de verdade, de consolo, de oração, né? Com a nossa boca falar, nós estamos orando por você. Nós pararmos um tempo e orar de fato pelas pessoas, orar pela nossa própria vida, no lugar de estar murmurando, no lugar de estar falando que nós não temos, orar por aquilo que nós temos, né? Então, como é que tem sido as nossas conversas? Né? O que tem saído da nossa boca enquanto nós estamos irritados? Quando nós estamos com os amigos, né? No ambiente de trabalho, como é que tem sido? Como é que nós estamos falando e usando os nossos lábios em meio às nossas relações? Então, o salmista vai começar dizendo, as palavras dos meus lábios. Então, a pergunta é, quais são as palavras que eu tenho utilizado? Quando nós estamos com os amigos, no ambiente de trabalho, no relacionar com as pessoas que passam por mim, seja no dia a dia, quando eu vou pegar um ônibus, quando eu vou pagar o estacionamento, quando eu estou entrando no meu trabalho. O que é que nós estamos falando com os nossos lábios? Como é que nós estamos usando a nossa língua, né? Assim como o salmista vai falar, ele vai falar não só, a ideia que o salmista está falando não é só das palavras dos seus lábios, é que sejam agradáveis ao Senhor, né? Então nós vamos perceber que são dois momentos, né? Duas atitudes que as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração. Mas o salmista não para aqui. É que ele fala, sejam agradáveis ao Senhor. Então, quais são as palavras que nós estamos falando? Palavras que agradam a Deus ou palavras que desagradam a Deus? Mas ele vai continuar falando agora que não só as palavras dos lábios, não só aquilo que eu estou falando, né? Não é só aquilo que que as pessoas conseguem ouvir. Mas agora, com relação ao meditar do coração. E aí é uma tarefa que nós precisamos compreender que só o Senhor conhece. E nós também, né? É o que nós chamamos de uma autoavaliação, é um autoconhecimento, não só daquilo que as pessoas estão ouvindo, mas daquilo agora que eu estou pensando em meu coração. E a Bíblia fala inúmeras vezes que o Senhor sonda a mente e sonda o nosso coração, né? Então Deus vê o interior das nossas vidas. E nós observamos, né? Eu quero abrir com você o texto de 1 Samuel, no capítulo 16, no verso de número 7. É o momento em que Davi é ungido rei, né? 1 Samuel 16, 7 diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então aqui nós entendemos que as pessoas podem até ouvir o que eu falo, mas só o Senhor conhece o que está no meu coração. O meditar do meu coração é um terreno que só o Senhor consegue percorrer, né? Então a ideia é que os nossos pensamentos também precisam estar cativos e agradar também ao Senhor. E aí, quais são os pensamentos que não agradam a Deus? Como nós temos palavras que saem dos nossos lábios que não agradam a Deus, nós também temos pensamentos que não agradam a Deus. Pensamentos de inveja. Eu posso não falar do outro, eu posso até falar que bom que você conseguiu, mas no meu coração eu falar, Senhor, como eu queria que ter também, ou Senhor, como eu queria que essa pessoa não tivesse. Mas eu não falei, mas eu pensei. Ódio, maquinar o mal, o ódio com relação a outra pessoa, né? Eu posso estar com um sorriso nos lábios, mas ter raiva de alguém que está dentro do meu coração. Pensamento de vingança, né? A Bíblia, o Salmo vai falar que o Senhor não se agrada com aqueles que se apressam para fazer o mal. Pensamentos impuros, promíscuo, né? Incredulidade. Posso falar com a minha boca que eu tenho fé em Deus, mas o meu coração é cheio de dúvida. E a Bíblia vai falar que aquele que pede sem acreditar não vai ter, não vai receber, porque não pede com certeza, com fé. Então, são pensamentos que eu não falei, mas que não agradam a Deus, porque eu estou meditando neles. Mas também, como nós temos palavras que agradam a Deus, nós temos também palavras, pensamentos, na verdade, que agradam ao Senhor. Né? E quais são os pensamentos que agradam ao Senhor? E aí eu quero utilizar do texto de Filipenses 4:8, né? É um texto que você conhece. Filipenses 4:8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor, seja isso o que ocupa o pensamento de vocês. Então nós temos na palavra de Deus, né? Nós temos, utilizando o texto bíblico, aquilo que nós precisamos meditar no coração. É você naquilo que é bom, respeitável, que é justo, que é puro. Completa contradição o que não agrada a Deus. Então fé, esperança, gratidão, assim como a murmuração não agrada a Deus, a gratidão agrada ao Senhor, porque nós vamos compreender que Ele é o nosso pastor e nada teremos falta. A confiança em Deus, né? Então, a ideia do meditar do nosso coração, que traz essa ideia que aquilo que eu tenho no coração vai ser expelido, vai sair de dentro para fora aquilo que eu tenho no coração. Não tem como alguém que tem algo tão obscuro, ruim no coração, proferir palavras boas o tempo inteiro, né? Então a pessoa vai estar com um copo tão cheio daquilo que não agrada a Deus, que o meditar do seu coração vai ser como resultado palavras ruins também. Então, não é só o falar, mas o meditar. Né? O que é que tem sido a nossa meditação diária? O que é que você tem parado para pensar e o que é que tem tomado tempo em seu coração? Né? O que passa em nossa mente?
né? Quando nós estamos quietos, sozinhos. Os meus pensamentos me aproximam ou me distanciam de Deus, né? Então é a proposta de que o meditar, o falar dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Mas também o salmista vai terminar esse texto do Salmo de número 19, como nós iniciamos, vai dizer: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então aqui o salmista ele termina trazendo um compromisso da sua vida, dizendo: Senhor, minha rocha e o meu redentor, né? Então, o convite do salmista para nós hoje é ter essa ideia que aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, vai refletir naquilo que eu tenho como propósito maior, que é ter o Senhor como minha rocha e como o meu redentor. Ele é firme como uma rocha, podemos nos apoiar nele. Ele é o nosso redentor, podemos estar confiando nesse amor. Então o convite é que nós precisamos estar perto desse Senhor que é a nossa rocha e que é o nosso redentor, né? Então que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Se por algum motivo as suas palavras, o seu meditar tem sido desagradáveis ao Senhor, tem sido algo que você compreende através de uma análise pessoal, que está longe de agradar a Deus, que você pare, reflita e ore ao Senhor, pedindo que Ele esteja transformando o seu coração, transformando aquilo que você está falando, né? E aí, deixo essa frase para você, que cada palavra que sair da nossa boca, que cada pensamento que permear a nossa mente e o nosso coração, seja como um perfume suave diante de Deus. Que Ele nos ajude nisso, dia após dia. Não é apenas no domingo, não é apenas na quarta, na quinta, mas são todos os dias. Todos os dias, nossos pensamentos e o nosso falar precisam ser agradáveis ao Senhor. Não sei o que estou dizendo, é a palavra de Deus. Assim como o salmista vai dizer, que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração, sejam agradáveis na sua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Então deixo aqui essa palavra para você, que você medite nessa palavra neste momento, né? Que ao encerrar esse vídeo, você ore ao Senhor, que você pare por um momento, peça que Deus esquadrinhe o seu coração, né? Para que Ele observe se há algum caminho mau e, se necessário for, Ele traga e mude um coração para ser um coração como um coração dele. Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre um lugar em seu coração, na sua vida e também na sua família. É o meu desejo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.